Olá, cumprimento a todos os presentes a esse seminário. Eu sou o professor da UFMG, do curso de Direito, do Departamento de Direito e Direito Penal. Meu nome é Kelton e eu tenho orgulho em poder ter sido convidado para participar desse seminário, cujo tema é Permissão do aborto do feto anencéfalo e dos fetos acometidos de doenças graves, direito ou eugenia. Bom, nós podemos iniciar esse texto dizendo da nossa posição enquanto uma instituição laica, tal qual veremos à frente na DPF 54 do STF. Nós nos posicionamos na situação de quem entende a discussão desse tema com o olhar da ciência, com o olhar do direito e, respeitadas todas as instituições religiosas, nós nos propusemos aqui a refletir sobre o aspecto clínico, o aspecto jurídico desse tema de tão valiosa e tão presente discussão hoje na nossa sociedade brasileira. Bom, nós temos de imediato um texto que vai nos ajudar a entender um pouco a questão histórica do aborto, para que a partir dele nós possamos também fazer considerações, fazermos reflexões sobre o assunto. O autor do texto que nós trazemos aqui é o Francisco Davi Fernando Peixoto. Esse texto ele foi apresentado no 19º encontro do COMPEND, que é o Conselho de Pós-Graduação em Direito. Foi realizado em Fortaleza nos dias 9, 10, 11 e 12 de 2010, de junho de 2010. Bom, ele começa o texto dizendo que, historicamente, nós temos registro já na própria Bíblia de que os médicos eles são importantes, mas toda a sua atuação está subordinada à divindade, à vontade divina, à vontade de Deus. Ele passa um pouco à frente e já cita o juramento de Hipócrates sobre as práticas abortivas, que são severamente criticadas, severamente proibidas. Ele diz também dos efeitos que alguns filósofos tiveram sobre as ideias do aborto, sendo que desses, Solomon e Licurgo eram contra. Já Platão e Aristóteles defendiam que não existisse alma na concepção, portanto, não viam problema nessa discussão. Na Grécia Antiga, nós temos a ideia do aborto em qualquer situação onde o feto apresentasse qualquer deformação mínima, ou seja, apresentou-se já no nascimento e não ainda enquanto feto qualquer deficiência, qualquer defeito, o feto era imediatamente assassinado. Na Grécia Antiga, era comum se descartar esses bebês. Os romanos já entendiam o feto como sendo parte da mãe, portanto, o aborto era considerado algo ilegal. Feita essa primeira consideração histórica, nós pensamos que com o tempo, com o passar do tempo, a medicina também ela evolui. E nessa evolução começam a apresentar-se já os exames mais detalhados nos pré-natais, exames que vão dizer dessa condição do feto, exames que vão mostrar aspectos mesmo de saúde do feto, enfim. E diante disso tudo é que começa a aparecer uma legislação, começa a aparecer uma jurisprudência sobre o assunto, e aí você tem claramente uma discussão mais apurada, mais agora precisa sobre o tema. Bom, diante disso, nós temos o que a gente presencia nos dias de hoje,
que é uma medicina extremamente avançada, capaz de dizer dessa qualidade, desse momento em que você define já nos primeiros meses qual vai ser a condição desse feto. E é essa situação que hoje enfrentamos, né, na nossa atualidade, no nosso cotidiano. E aí é que vem, né, as questões que fazem parte hoje da nossa legislação, especialmente do Código Penal, né, uma vez que ele criminaliza a prática do aborto, né, o nosso Código Penal brasileiro. E isso traz consigo uma série de consequências, especialmente para os profissionais, né, por prática inclusive de crime próprio, né, enquanto considerando o aborto como um crime praticado pelo médico, e ao mesmo tempo também traz para a mulher, né, que não deseja, por uma série de fatores, ter o seu bebê, né, enfim. Bom, diante disso é que nós temos uma ADPF, que é a ADPF 54, que foi pleiteada, que se deu entrada no STF pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, na CNTS. Isso se deu em 17 de junho de 2004, em função de quê? De se ter essa ameaça constante de criminalização e penalização, né, dos profissionais que chegassem a adotar tal prática. Diante de toda essa preocupação, a CNTS ela entra, né, com um pedido e alegando os seguintes pressupostos, né? Ela aponta o artigo 1º da Constituição, inciso 4, né, a dignidade da pessoa humana. Ela aponta o artigo 5º nos incisos 2º, cujo princípio é o princípio da legalidade, da liberdade e da autonomia de vontade. Ela cita também o conjunto normativo que está nos artigos 124, 126 e 128 do Código Penal, que é o que a gente acabou de dizer, né, sobre a questão mesmo de criminalização, né, da prática do aborto. Bom, feita toda a análise, e aí de passagem foram anos, né, porque a decisão definitiva do Supremo, ela só vem em 2009. Ela só vem em 2009, uma vez que, ouvidas as mais diversas representatividades, né, da sociedade brasileira, o STF ele entende, né, que não há possibilidade de se criminalizar o aborto na situação em que o feto ele apresentar a ausência, né, de forma simplificada, a ausência de funções cerebrais, ou seja, né, o feto anencéfalo, que é aquele feto em que, embora você tenha uma série de outros funcionamentos do corpo, o cérebro ele não está presente, ou ele não funciona adequadamente, né? Na verdade não é nem não estar presente, ele já é anencéfalo, né? Então ele não tem o cérebro. Embora ele tenha a espinha dorsal, ele não tem as funções que comandariam todo o processo do restante do corpo. E aí, o STF, através de seus ministros, ouviram, né, esses ministros ouviram diversos especialistas nas áreas da medicina, e eles todos foram unânimes em dizer da não condição, né, do feto de sobreviver, sendo que 60% desses fetos já dentro ainda do ventre, né, dentro do útero, eles não têm condição de sobreviver. E aqueles que sobrevivem apresentam uma perspectiva de horas de vida fora do ventre. E isso nos dá uma perspectiva de que, fatalmente, esse feto ele venha a óbito já nas primeiras horas de vida.
Quais são as consequências disso? Primeiro, as consequências já ditas, né, para o especialista que pratica esse tipo de retirada antecipada, né, do feto, mas também ela traz consigo um outro lado, que é o de permanecer com esse feto até o nascimento, né, até o parto, e a consequência psicológica que isso traz para a mãe, né, o tanto que isso é prejudicial, o tanto que isso impacta na vida da mulher. Aliado a isso também, nós temos toda essa questão mesmo do sofrimento, né, para ela, para os seus familiares, porque nós sabemos que ela vai gerar ali aquela criança, mas numa perspectiva de que esse bebê não venha a nascer. E isso traz consigo, né, também muito sofrimento do ponto de vista legal, porque nascendo a família precisa fazer o registro desse bebê, precisa tratar das questões de enterro, as questões mesmo de fazer todo esse processo de sepultamento. Bom, só voltando um pouco à DPF, nós temos algumas questões destacadas na mesma que eu gostaria de apresentar aqui. Bom, elas dizem respeito muito às instituições, porque foram várias essas instituições que impetraram com pedidos, né, nas audiências públicas, né, foram vários dias de audiência para tentar convencer a sociedade brasileira da não permissão para esse tipo de aborto, né? E muitos deles, inclusive, pautados na questão religiosa. E como nós dissemos há pouco, em questões desse tipo, se pautar nas questões religiosas seria algo que você está atendendo sim a uma determinada parte, mas desconsiderando questões hoje do nosso conhecimento científico, do conhecimento legal, que implicariam numa total desqualificação dos avanços mesmo que nós temos obtido ao longo, né, da história, e desconsiderando também toda uma fragilidade daqueles envolvidos diretamente nesse caso. Então, defender a vida por questões religiosas foge inclusive ao preceito de um Estado laico, de um Estado que se diz, né, respeitoso a todas as diversidades, mas você acaba inclusive fazendo já uma segregação daqueles que, como diz o próprio artigo 5º, né, de não respeitar, né, as liberdades individuais de cada indivíduo na sociedade, de cada ser humano na sociedade. Aliado a isso também, ao ouvir toda a classe médica, especialmente especialistas, né, que atuam na área, o STF ele procurou se embasar de uma maneira bastante sólida, né, através da ciência, para dizer, né, do tanto que isso causa um sofrimento, do tanto que isso já sabidamente vai fazer com que você só prolongue, né, o estado de sofrimento mesmo para esse feto, do sofrimento para a mãe, de sofrimento para a família. E essas questões elas acabam trazendo, né, uma situação que realmente não vai nos mostrar nada produtivo, né, se podemos dizer assim, para o nascimento, para a mãe, né? Então, por mais que a situação estranhamente, né, ou não vinculada diretamente, tenha sido impetrado, né, o pedido para essa ADPF 54, ela tem sido pedida preocupada com a questão legal,
né, a questão da criminalização dos que praticam esse tipo de retirada antecipada do feto, nós vimos que isso reverbera em diversas outras ações. Então, concordamos inclusive com o entendimento do STF de que não há ilegalidade, né, não há uma inconstitucionalidade, né, nesse pedido, sendo mesmo o resultado como provido, né, o pedido da Confederação, e nós concordamos nesse sentido de que é importante mesmo a atenção a esses profissionais, a atenção a essas mães, já que sabidamente, né, temos aí uma situação em que o feto não terá a sua vida, né, prolongada, seja por outros tipos de tratamento, né? Então, enfim, o que nós colocamos aqui é o nosso acordo, né, em razão da decisão do STF. Espero ter sido breve e claro nas minhas colocações e agradeço pela oportunidade.